E aí pessoal, tudo bem? Professor Calçada aqui do Química Sem Decoreba e hoje nós vamos falar sobre a ligação covalente, estrutura de Lewis, ligação dativa. Então se você tem dificuldade com essas histórias, fica comigo até o final que eu tenho uma grande surpresa para você. Você vai sair dessa aula sabendo tudo sobre a estrutura de Lewis, sobre ligação covalente. Bora lá aprender ligação covalente comigo aqui no Química Sem Decoreba. Vamos nessa? Muito bem, pessoal. Então hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre a ligação covalente, falar tudo sobre estrutura de Lewis, como é que monta, né, esse tipo de estrutura para as provas do Enem, para as provas do vestibular, certo? É muito importante que você não fique apegado a decorebas. Eu vou te ensinar isso de uma maneira que muito provavelmente você não viu dessa forma na escola. Então, cabeça aberta, mente aberta para que eu consiga te ensinar isso de uma maneira diferente e que você não vai mais ter dificuldade em construir as estruturas de Lewis, um assunto que tem caído muito nos vestibulares. Vamos embora lá para o nosso caderninho fazer isso juntos. Então deixa eu mudar para o nosso caderno aqui. Primeira coisa que eu quero que você coloque no seu caderno é o título ligação covalente. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever assim, ó. Ela é típica de ametal. Aí você vai colocar assim, ó, um tracinho ametal. Eu sei que o calçadinho está aparecendo ali. Deixa eu pôr o calçadinho um pouquinho para baixo ali, para a gente continuar falando. Lembra que na aula de ligação iônica eu te contei isso? Ela é típica, né? Ligação iônica de metal com ametal. A ligação entre os ametais é a ligação covalente. Isto que aparece aqui, ó, você vai escrever para mim que é um vínculo material. Existe alguma coisa entre os dois ametais. Nós vamos fazer como exemplo o cloro, que é um elemento do grupo 17, antiga família 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa representação com pontinhos, a gente já vai falar sobre ela, chama-se representação de Lewis. Se a gente pegar um outro átomo de cloro, eu já volto naquela tela lá para você. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olho na tela, foco aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Se eu pegar esse átomo aqui, ó, eu posso trazer ele para perto desse cloro assim. Ó. Posso colocar até assim, ó. Ou assim, ou ainda assim, ó, bem pertinho. Tá? Eu vou deixar assim, você já vai entender por quê. Então deixa eu voltar para a minha tela normal. Vai dar só uma esticadinha aqui, pronto. Aqui está a nossa tela normal. Muito bem. Isso aqui, ó, esses elétrons que ficam entre os átomos estão sendo compartilhados por eles, é que nós chamamos de ligação covalente. Aqui está o seu vínculo material. Aquilo que nós dissemos que tem alguma coisa entre os elementos, algo que segura um elemento no outro. Esta fórmula que mostra os elétrons, ela é chamada de fórmula eletrônica. Ou fórmula de Lewis. Isso é em homenagem a esse senhor aqui, que é o Gilbert Newton Lewis. Eu vou até deixar ele aqui no nosso caderno, aqui no cantinho. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Deixar o nosso caderno inteiro na tela assim, ó. Então aqui está o Lewis. Já falar muito desse senhor hoje. Falar bastante dele na aula de hoje. Se a gente copiar essa fórmula eletrônica exatamente como ela está e trocar esse parzinho por um tracinho,
nós vamos fazer uma estrutura super famosa chamada fórmula estrutural. Ou fórmula de Cooper. Foi um dos primeiros cientistas a falar sobre esse tipo de estrutura. Se a gente agora contar que tem 2 cloros na fórmula e escrever isso assim, ó, Cl2, isso é chamado fórmula molecular. E aqui nós temos o conceito de molécula. Molécula vai ser para nós o conjunto de átomos unidos por ligação covalente. Eu tenho algumas moléculas aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, ó, uma molécula de cloro seria algo como isso aqui. Ó. Vou pegar aqui minhas moléculas. Seria algo como um átomo desse, que é um átomo de cloro, ligado a um outro átomo de cloro. Nós costumamos representar isso por esses modelinhos moleculares. É legal que você conheça isso. Futuramente a gente vai usar mais alguns desses modelos, né? Uma molécula da substância ozônio, por exemplo, ela pode ser representada por isso aqui. Então você tem aqui, ó, 3 oxigênios, isso seria o gás oxigênio, a gente vai fazer ele daqui a pouquinho. Se eu colocar mais um aqui, seria a molécula de ozônio. Né? Então é importante que você conheça, as substâncias elas são feitas, né, por ligações covalentes, são substâncias moleculares, às vezes chamadas também de substâncias covalentes, e você precisa conhecer tudo dessa história para a prova. Então, tá aí na tela para vocês, tá? Deixa só eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Não, acho que vou deixar assim. Deixa eu tirar o calçadinho aí que tá aparecendo. Vou me esconder aqui um pouquinho de vocês. Eu só falo para vocês, fica mais fácil você enxergar. Ligação covalente é típica de ametal com ametal, tá? Você tem 3 fórmulas que você tem que saber converter uma na outra: eletrônica, estrutural e molecular. Então, dada uma, você tem que saber fazer as outras fórmulas também. Isso é importante que você conheça, tá certo? Então, vamos continuar. Vou continuar fazendo com vocês as estruturas. Vamos fazer mais exemplos aqui, ó. Vou colocar mais um exemplo. Outros exemplos. Vamos usar agora o nitrogênio com o nitrogênio. O nitrogênio é um átomo do grupo 15, antiga família, né, 7A. Antiga família 7A não, antiga família 5A. Nitrogênio, vamos lá colocar. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Queria que você percebesse que aqui tem 8 elétrons ao redor e que aqui também tem 8 elétrons ao redor. Como é que era a mesma história? Essa fórmula que mostra os elétrons se chama fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Se nós copiarmos a fórmula eletrônica, lugar dos elétrons, colocarmos tracinhos, nós teremos a fórmula estrutural. Fórmula estrutural. E a fórmula molecular? Conta aí para mim, como é que fica a fórmula molecular nesse caso? São 2 átomos de nitrogênio, muito bem, N2, isso é a fórmula molecular. Vamos fazer mais um exemplo? Agora eu vou usar o oxigênio. Então vamos fazer mais um exemplo agora com o oxigênio. Oxigênio, oxigênio. O oxigênio é do grupo 16, antiga, né, família 6A, os calcogênios.
E ele tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, você já está craque agora. Como é que chama essa fórmula que mostra todos os elétrons? Isso aí, fórmula eletrônica. Muito bem. Vou abreviar, tá bom? Vamos copiar? O, e cada 2 parzinhos você coloca, né? Um tracinho. Cada parzinho você coloca um tracinho. Isso é a fórmula estrutural. Conta para mim como é que é a molecular. O2. Fórmula molecular. Mas olhando dessa maneira, vamos voltar um pouquinho? Eu mostrei para você o cloro, eletrônica, estrutural, molecular. Mostrei para você o nitrogênio, eletrônica, estrutural e molecular. E mostrei para você o oxigênio. Você vai falar assim, Calçada, parece que só elementos iguais fazem ligação covalente? E, na verdade, a ligação covalente também acontece entre elementos diferentes. Então, vamos lá fazer uma estrutura agora com elementos diferentes. Eu vou pegar 2 dos elementos que vocês mais conhecem, o hidrogênio e o oxigênio. Vamos nessa? Então, vamos para mais uma página aqui, ó. Vamos fazer isso. Hidrogênio e oxigênio. Lembrando que o hidrogênio fica estável com 2 elétrons. O hidrogênio fica semelhante ao gás nobre hélio e estável com 2 elétrons. Tá? Então a gente faz assim, ó. Hidrogênio, 1, 2, oxigênio, 3, 4, 6. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do oxigênio e 1 do hidrogênio. Quando o hidrogênio está assim, ó, já tem 2 ao redor dele, tá tudo certo para ele. Vou só a página ficar um pouquinho melhor para vocês enxergarem sem aquele pontinho preto. Melhor, né? Aí, olhando para isso, você vai falar para mim assim, puxa, mas o oxigênio precisa de mais um, ó, ele está com apenas 7 elétrons ao redor. Certo, e como é que você resolve isso? Aí você vai me dizer, coloque mais um hidrogênio. Tudo bem. Então, o que foi isso que eu montei aqui? Não, não foi água, foi a fórmula eletrônica da água. Tá certo? Fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Vamos fazer comigo a estrutural. Como é que eu faço a fórmula estrutural? H, tracinho, O, tracinho H. Essa é a fórmula estrutural. E H2O é a fórmula molecular da água. Muito bem. Só que aí, gente, eu vou fazer o seguinte, né? Nós vamos parar por aqui. Não, a gente não vai parar a aula agora não, tem muita coisa para conversar ainda. Mas vamos parar de ver isso desse jeito que você já viu. Eu te prometi te ensinar de um jeito diferente, não desse jeito, né? Se você ficou até aqui, muito bom. Agora, para com tudo. Então, agora eu vou te mostrar isso de uma maneira completamente diferente daquela que você aprendeu por aí, tá? Primeira coisa, a gente está indo contra a história. Na química, né, as coisas não se desenvolveram assim. O que veio primeiro? A fórmula molecular, a fórmula estrutural ou eletrônica? Essa pergunta, se for feita, muito aluno vai dizer que o que veio primeiro foi a fórmula eletrônica, o que é um absurdo. A primeira fórmula que surgiu foi a fórmula molecular e ela nem era H2O. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre história da química, e isso vai te abrir a cabeça, vai ficar mais fácil de você entender e você
vai ter o conceito sem precisar ficar decorando as coisas. Então, a química não se desenvolveu assim, a química se desenvolveu ao contrário. A gente está meio que fazendo a química às avessas. Tá? Então, historicamente, na história da química, primeiro veio, não era nem H2O, tá? Eu vou te mostrar como é que era primeiro. Tá? Depois veio H2O, aí veio fórmula molecular estrutural e a fórmula eletrônica, ela tem pouco mais de 100 anos, ela é de 1916. Vamos conversar sobre tudo isso aqui nessa nossa aula de hoje. Tá? Então, vamos fazer uma coisa comigo. Ó. Escreve aí para mim, ó, História da Química. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Eu vou colocar aqui para vocês agora uma figura muito importante. Essa figura é do trabalho original de um químico chamado John Dalton, 1808. Isso aqui é de uma reprodução do trabalho original do Dalton. Olha isso que bacana que eu estou te mostrando. Eu vou dar um zoom aqui para você, ó. E esse 21 que eu estou circulando, isso era... Tá pondo meu zoom aqui, peraí. Isso era a água do Dalton. Olha que curioso. O símbolo não era o símbolo que usamos hoje para água. Tá? Na época do Dalton o símbolo era outro. E se a gente olhar aqui do lado, ó, tem uma legenda para vocês. Ó. An atom of water or steam, que significa um átomo composto de água ou vapor. Tá bem? Então, tá aí, ó. Em 1808, um pouco mais de 200 anos atrás, a água, ela sequer era, não é? H2O. Para Dalton, vou colocar assim, fica melhor, ó, a água era HO. Usando os símbolos atuais, né? Esse era o hidrogênio e esse o oxigênio. Em símbolos atuais, eu gosto de escrever isso, sabe? Em símbolos atuais. E não H2O. Tá certo? Certa vez, a FUVEST colocou uma questão na prova extremamente interessante que falava sobre o conceito de valência. Nós vamos pular de 1808, nessa questão da FUVEST, você vai ver o conceito de valência comigo, para 1860, alguma coisa assim. Vamos olhar essa questão da FUVEST comigo, repare só. Eu vou recortar essa questão e nós vamos usar só um pedacinho dela, tá? Vamos usar só essa parte aqui, ó. Isso é um trecho da questão da FUVEST que eu estou colocando aqui para vocês. Repara só. Em 1861, tá só um pouquinho, limite isso aqui, tá bom? Eu acho legal você olhar essa data, 1861, Kekulé e Loschmidt apresentam umas fórmulas bem malucas, tá? Aqui começa a surgir na química o conceito de valência. O que é essa história do conceito de valência? O conceito de valência é o número de ligações que um elemento faz. A gente vai voltar nessa questão, eu vou resolver ela integralmente com vocês, tá? Número de ligações que um elemento faz.
ou sua carga. A definição formal de valência da IUPAC não é essa. Essa é uma definição prática que é útil para ser usada em vestibulares. Tá? A gente vai ficar com essa definiçãozinha. Valência é quantas ligações químicas um elemento deve fazer. E algo que surgiu ali, né, no meio do século XIX para explicar como é que os átomos se conectavam. Eu vou voltar nessa questão com vocês e nós vamos resolver ela integralmente depois. Eu só quero te mostrar como a coisa foi evoluindo historicamente. Tá certo? E usando o conceito de valência, a gente já começa, né, a perceber, já consegue escrever, né, o que a gente chama, né, de estrutura, né, de Lewis. Já dá para começar a pensar em fazer a partir, né, do conceito de valência a fórmula da estrutura de Lewis. Vamos continuar comigo. Eu vou precisar de uma outra página aqui. Por exemplo, a água, né? Olha só que interessante. O conceito de valência. A gente encontra em livros antigos a água sendo representada. Olha que interessante. Deixa eu baixar o calçadinho ali para ficar mais fácil de vocês enxergarem. A água sendo representada, né, o oxigênio com ganchinhos, a valência sendo representada por ganchinhos que representam a ligação química. Então, né, isso é muito curioso. E os químicos tinham maneiras diferentes de representar, né, estavam buscando como representar, né, a estrutura das substâncias. Então aqui você vê que o oxigênio tem valência 2, o hidrogênio tem valência 1, tá? E quando você combina o hidrogênio com o oxigênio, você vai formar então o H2O e você conseguir explicar por que na fórmula da água, né, a molécula era H2O, certo? Então é importante conhecer essa história do conceito de valência. Legal, vamos continuar comigo. Mais tarde, gente, mais tarde, isso aqui é assim mesmo, ó. Vamos continuar, eu vou pegar de novo um trechinho agora daquela questão da FUVEST, ó, e vou ler com vocês. Eu vou recortar também. Mais tarde, o Lewis introduz uma maneira que nós usamos até hoje de representar as moléculas. Isso acontece, esse mais tarde, em 1916. Em 1916, ele vai introduzir uma maneira de representar as estruturas moleculares que a gente chama hoje de fórmula de Lewis. Ele diz o seguinte, ó, preste atenção. O total de elétrons de valência dos átomos contribui para as ligações químicas, bem como para que cada átomo passe a ter uma configuração de gás nobre. Que história é essa de configuração de gás nobre? Cada átomo passe a ter 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Isso aqui é o que se chamou de regra do octeto. E é claro, se é regra do octeto, ela tem esse nome regra porque ela deve ter várias exceções. Eu vou pegar agora o nosso primeiro exemplo e vou refazer com você. Você lembra qual era o nosso primeiro exemplo? Foi o do cloro. Molécula Cl2. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Como são 2 átomos de cloro, 2 vezes 7 elétrons, o que nos dá um total
de 14 elétrons de valência. Então, nós temos aí um total de 14 elétrons de valência, que é o que está grifado em azul nesse texto aí em cima. Muito bem. Esses elétrons, os 14, têm que servir para fazer as ligações químicas. Então, olha só. Um cloro, dois elétrons, outro cloro. Então, isso aí vai fazer a ligação química. Bem como completar os octetos. Cada átomo deve ficar com 8 ao redor. Então, eu vou completar os octetos, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E esses caras todos estão completando o octeto. Então, se você olhar um detalhe para isso, você tem exatamente o que o texto está dizendo. São 14 elétrons no total. Quer contar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esses 14 elétrons estão fazendo a ligação química e estão completando. E eu vou fazer esse desenho aqui do lado para vocês. Cada átomo tem 8 elétrons ao redor. Isso é o que nós chamamos de octeto. Então é importante que você conheça essas ideias. Elas vão ser muito úteis já já para a gente fazer as estruturas. Então a gente pode escrever assim, ó, cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero que você olhe bem para essa figurinha. Tem 8 elétrons ao redor. O outro cloro está ao lado, conectado a esse, por esse parzinho aí, 8 elétrons. Então nós vamos fazer assim, ó. 8 e 8 ao redor. E eu queria que você fizesse isso comigo, ó. Esses elétrons que eu estou pintando aqui são os elétrons que estão sendo compartilhados. E eu vou agora contar dois termos importantes que eu preciso que vocês conheçam. Esses pares que não estão entre os átomos são chamados de pares não ligantes. Eles são importantes. Por quê? Porque são eles que completam o octeto, completam os 8 elétrons ao redor do átomo. Repare, ó. Na estrutura de Lewis, o total de elétrons de valência contribui para as ligações, bem como para que cada átomo passe a ter configuração de gás nobre. Tá certo? E esse par que aparece compartilhado é chamado de par ligante. Ele é chamado de par ligante. Então, nós vamos fazer agora um exercício, tá? Em que nós vamos usar o conceito de valência e a regra do octeto para conseguir escrever, né, uma estrutura de Lewis, tá? Mas depois a gente vai ver que a gente não deve usar exatamente essa técnica, tem uma técnica certa para escrever estrutura de Lewis, tá? Então, acompanhe comigo na próxima página como é que a gente faz, olha. Gás carbônico, pessoal, CO2. Se nós formos investigar o conceito de valência do CO2, tá? A gente vai descobrir que o carbono tem 4 elétrons de valência e o oxigênio tem 6. Tá? O carbono faz 4 ligações, perdão, e o oxigênio faz 2 ligações. Então nós podemos escrever assim, ó. O carbono pode fazer 4 ligações simples, pode fazer
uma dupla e duas simples. Pode fazer uma simples e uma tripla. E pode fazer duas duplas. Já o oxigênio, eu vou te mostrar. Você acabou de ver isso comigo. Repara só. Ele pode fazer uma ligação dupla. Você acabou de ver isso aqui comigo. E ele também pode fazer duas ligações simples. Você acabou de ver isso aqui comigo. Então, a valência do oxigênio, para a gente usar aqui, ó, o oxigênio pode ter duas simples ou uma dupla. Agora, isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça. O que eu quero que você faça comigo? Eu quero que você faça primeiro a fórmula estrutural, que é o que se fazia na época do Kekulé, na época do Loschmidt. O elétron não tinha sido descoberto ainda. Para te colocar em termos históricos, olha só, vamos lembrar comigo aqui, ó. Vou voltar para a história de novo. 1808 com o Dalton. Dalton já sabia fazer uma fórmula dele da água. Tudo bem, não era a fórmula certa, mas tinha uma fórmula de água para Dalton. Tá? 1860, olha lá, ó, o Kekulé e o Loschmidt já conseguiam fazer uma fórmula estrutural para ácido acético. Eu já vou fazer com você esse exercício, a gente já vai terminar isso aí. Tá? Ali, né, por volta de o finalzinho do século, né, a gente encontra livros antigos em que você vê a estrutura da água, o oxigênio sendo representado por ganchinho, né, e o hidrogênio por ganchinho. Só em 1916, e só para colocar aqui, o elétron tinha sido descoberto em 1898, né? Alguns anos antes apenas, 18 anos antes apenas, o elétron estava, né, entrando na maioridade aqui. Quando o elétron entra na maioridade é que aparece a estrutura de Lewis. Tá? Então, mesmo sem fazer estrutura de Lewis, a gente consegue montar, tem que conseguir montar uma fórmula estrutural para o gás carbônico. O Kekulé conseguia fazer isso, o Loschmidt conseguia fazer isso em 1860. Tá? 30 anos antes do elétron ter sido descoberto, então nós também temos que conseguir fazer. E não é difícil, a gente vai combinar esse cara com esse. Um carbono e dois oxigênios, é como brincar de Lego, pessoal. O, dupla C, dupla O. Essa é a fórmula estrutural. Essa é a fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Legal? Ali em cima está a fórmula molecular. Em cima está a fórmula molecular, CO2. E como é que eu faço, então, calçada, a fórmula eletrônica? Bom, antes a gente vai fazer o que eu vou chamar de estrutura de Lewis. Eu vou copiar isso aqui, vou colocar um pouquinho para cá, colar do lado, e vou completar com elétrons até 8. Lembrando que cada tracinho são 2. 2, 4, 6. 2, 4, 6, aqui, ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então tem 8 ao redor desse, 8 ao redor desse e 8 ao redor desse. Isso aqui que você acabou de fazer é o que se chama na química de estrutura de Lewis. Isso é o que a gente chama de estrutura de Lewis, tá certo? A partir da estrutura de Lewis, a gente consegue fazer a fórmula eletrônica. Basta copiar a estrutura de Lewis, usar a própria estrutura de Lewis, e no lugar dos tracinhos que representam pares de elétrons, então aqui tem 8 elétrons no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente vai colocar, opa, uma caneta, uma borracha muito grande, os elétrons correspondentes.
Agora, muita atenção aqui, ó. Essa é a fórmula eletrônica. De novo comigo, ó. Temos 8 ao redor desse, 8 ao redor desse, e atenção, 8 ao redor desse. E nem preciso te dizer, esses são os pares compartilhados, são os pares ligantes. E esses outros que aparecem aí na figurinha são os pares não ligantes. E aqui está a história inteira para você. Tela toda, muito grande. É um pouquinho menor dessa vez. Vamos ficar com as faixinhas pretas do lado mesmo. Tá bom? Então é importante que você conheça isso, saiba montar. Tá? Eu vou te dar um exercício agora. Eu já fiz na minha outra aula de ligação iônica. Aquele pedido que eu dou para você dar uma pausa no calçada. Tá? Você vai dar uma pausa e vai tentar fazer sozinho a fórmula com um pedacinho de papel, num rascunho aí, ver se você consegue. Usando apenas o conceito de valência, o que eu quero que você faça? Monta para mim a fórmula estrutural, tenho certeza que você vai conseguir, e monta para mim a fórmula eletrônica. Tá? Você vai montar a fórmula estrutural, faz a estrutura de Lewis, completando os elétrons até 8 de cada elemento, e vai fazer a fórmula eletrônica para mim, tá certo? Então vamos fazer esse exercício comigo, tá? Vou colocar aqui para você, ó. É o seguinte, você vai fazer o PF3. Eu vou te contar as valências. Para fazer o PF3, a valência do P, o fósforo ele é do grupo 15, antiga família 5A, grupo do nitrogênio, então ele faz 3 ligações, ele pode fazer assim, ó. 3 ligações simples, pode fazer uma dupla e uma simples, ou pode fazer, eu falei errado, né? Pode fazer uma ligação tripla, pode fazer uma dupla ou uma simples, ou pode fazer 3 ligações simples, tá certo? E o F, ele faz uma ligação simples apenas. É a mesma brincadeira que eu fiz aqui em cima. Eu quero que você veja a fórmula molecular, conhecendo a valência, você junte as peças certas para fazer a fórmula estrutural. Fez a fórmula estrutural, você completa os elétrons, você faz a fórmula, a estrutura, perdão, de Lewis. E com a fórmula de Lewis, você pode fazer para mim a fórmula eletrônica. Com a estrutura de Lewis, você pode fazer a fórmula eletrônica. Então agora você vai fazer aquilo que eu te pedi. Você vai então dar uma pausa no calçada e aí você vai então tentar fazer e eu te mostro daqui a pouquinho o resultado. Daqui a pouquinho vai ser imediatamente, se você não der uma pausa, tá certo? Jura que você não deu uma pausa? Achei que você tinha me pausado. Vamos lá ver como é que resolve, ó. As pecinhas que a gente tem que juntar são essas, ó. O P no meio, um flúor para cada lado. E essa estrutura que mostra as ligações sem mostrar elétrons é a fórmula estrutural. Se a gente copiar a fórmula estrutural, repara que eu estou copiando, ó. Eu colei ela aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é essa fórmula, ó. Simplesmente cópia e trouxe ela para cá, ó. Agora eu vou completar até todo mundo ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tracinho 8. 2 para completar 8. Repara, ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. E termina de completar nos outros flúors. Todos com 8 elétrons ao redor. Como eu te falei, essa é a estrutura de Lewis. Para você fazer uma fórmula eletrônica, basta você apagar os tracinhos e colocar, né, pontinhos. Eu vou fazer isso assim, ó.
E aí eu queria que você percebesse, e tanto faz se você coloca esses pontinhos em pé, deitados, eu coloco eles numa posição, gente, para que você consiga enxergar exatamente 8 ao redor de cada átomo, que é a ideia original do Lewis. Então repare só, temos 8 ao redor desse, 8 ao redor desse, 8 ao redor desse e 8 ao redor do P. Esses aqui são os elétrons que estão sendo compartilhados, são os pares ligantes, os que ficam entre os átomos. E os que estão aí fora são os pares não ligantes. Tá bem? E aí nós terminamos mais esse exemplo. Agora nós estamos em condições de resolver aquela questão da FUVEST quase que integralmente. Eu vou tirar o último item que ainda não dá para a gente discutir hoje. Mas a letra A e a letra B a gente vai conseguir discutir e vai conseguir resolver usando os conceitos que eu passei para você até agora, uma questão de FUVEST de segunda fase. Vamos lá resolver essa questão comigo. Então eu vou colocar a questão de novo aqui da FUVEST. Eu vou recortar para simplesmente sumir com o item C. Então nós vamos adaptar a questão. Está aí na tela para você. Vale a pena deixar o título aqui, né? O FUVEST. Se quiser saber o ano, é de 2003. E aí, olha só. Essa questão fala sobre o ácido acético. A FUVEST deu a fórmula molecular. E ela mostra como é que é a fórmula do Loschmidt, a do Kekulé, do ácido acético. E a letra A pede para a gente fazer uma legenda indicando nessas figuras quem é carbono, hidrogênio e oxigênio. Ora, o ácido acético, pessoal, vocês vão ver isso no futuro, já devem ter visto isso na escola. Ele é um cara muito, mas muito famoso. A fórmula dele é assim, ó. H, tracinho C, tracinho H, tracinho H, tracinho C, dupla O e O, tracinho H. Essa é a fórmula estrutural do ácido acético, tá? Nessa fórmula estrutural, e ela é super famosa, se você olhar para a fórmula de Loschmidt, é impressionante como em 1861, muito antes dos elétrons e da história toda de elétrons e de ligações químicas, esses camaradas tenham chegado numa estrutura como essa, certo? E o que a gente tem que fazer agora? Legendar, dizer qual átomo é qual. Eu acho que é bem fácil de perceber que esse miudinho é o hidrogênio, tá certo? São 4, né, desses aqui. Esses são os hidrogênios. Esses que aparecem com uma borda dobrada são os oxigênios. E esse que aparece ligado com os outros são o carbono. Se a gente reparar agora pelo conceito de valência, queria te chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Ó. O carbono, olha a valência dele, é 4. 1, 2, 3, 4. Ele fez 4 ligações aqui, o carbono. Vamos olhar para o lado de cá. Qual desses caras tem 4 áreas de contato? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, contando essa que é comum. Então, nessa fórmula do Kekulé, esse átomo mais escuro é que é o carbono. Olhando as duas assim agora, ó, fica fácil localizar os hidrogênios. Esses são os hidrogênios. E o que vai sobrar são os oxigênios. Pronto. A fórmula, o item A está feito. Fizemos a legenda indicando as figuras usadas. Aí ele quer que você faça, olha lá, ó,
a fórmula de Lewis do ácido acético. Então, eu acabei de te ensinar, se você conhece isso aqui, ó, você vai copiar essa estrutura, vai colar aqui comigo, e para fazer a fórmula de Lewis, a gente vai fazer primeiro a estrutura de Lewis. Eu vou completar os elétrons que estão faltando. São 2 e 2 aqui, e 2 e 2 aqui. Agora, a gente simplesmente pega isso e tira os tracinhos e coloca pontinhos. Então, eu vou pegar agora a minha borracha, vou apagar todos os tracinhos. Cada tracinho são 2 pontinhos, olha. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tem mais pontinhos para apagar aí, ó. Agora são 4, hein? 1, 2, 3, 4. E pôr oxigênio aqui também. 1 e 2, 1 e 2. Só que aqui tem que juntar. Colocar isso aqui mais perto. Assim. Então, essa é a fórmula de Lewis do ácido acético. Então, tá aí completa na tela para você uma questão de FUVEST, né? De primeira fase, sem o calçadinha. Tá aí uma questão completa de primeira fase de FUVEST para você na tela. Assim fica legal, né? Uma questão completinha em que você identificou os átomos, viu uma estrutura antiga, como é que era representada, e fez comigo, sem dificuldade, a estrutura de Lewis do ácido acético. Certo? Muito bem. O que nós vamos fazer, né, agora? Então, agora nós vamos montar a estrutura de Lewis. Vamos aprender como é que monta a estrutura de Lewis que eu tinha prometido para você de um jeito completamente diferente. Tá? Mas antes, a gente vai definir aqui no nosso caderno o que é a estrutura de Lewis. Eu já deixei pronto para ficar um pouquinho mais rápido. Tá? Deixa só eu sumir comigo daí um minutinho para eu falar com vocês e depois eu volto a esse aqui. Ó, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de Lewis. Está bem grande aí na tela para você ler junto comigo, tá? O que é a definição da IUPAC. Não precisa ler tudo isso aí, não. Essencialmente, pessoal, é o seguinte. É uma estrutura molecular na qual os elétrons, né, são representados por pontinhos, né, e os elétrons são sempre colocados aos pares, tá? Pares entre os átomos são chamados de pares ligantes e representam a ligação química, E eles podem ser representados por 2 pontinhos ou por um tracinho. Só que veja, não é obrigatório, tá, representar isso aqui desse jeito, tá bem? Então, o que você tem aqui, e os pares que completam, né, os pares não ligantes, tá? Os pares de valência não ligantes, que completam os octetos, são colocados ao lado dos seus átomos, né? Mas não entre eles, porque eles não estão sendo compartilhados, tá bem? Então, o que eu preciso que você conheça aqui? Eu quero que você guarde que essas duas estruturas, tá? As duas figurinhas são estruturas de Lewis. Vamos escrever bem grande, ó. As duas são estruturas de Lewis. Então, na verdade, né, a fórmula eletrônica é um tipo de estrutura de Lewis. Quando você representa tudo por elétrons, a chamada fórmula eletrônica
é um tipo de estrutura de Lewis. Quando o vestibular pede para fazer a fórmula eletrônica, é essa aqui que você tem que apresentar para ele. Quando ele pede para fazer a fórmula de Lewis, é essa aqui que você tem que representar para ele. Tá? Então tá aí o que é a definição e o PAC de uma estrutura de Lewis. Tá certo? Eu vou fazer, né, mais um exemplo para você. Por que é importante você conhecer, né, a estrutura de Lewis desse jeito? Porque se você souber fazer isso, e é isso que eu vou te ensinar daqui a pouco, você ficar craque nisso, você consegue fazer a fórmula eletrônica e consegue fazer a estrutural. Veja que ela é uma estrutura molecular, a estrutura de Lewis. Tá? O que é fazer a fórmula estrutural? É quando você pega a estrutura de Lewis e você, ou a fórmula eletrônica, tanto faz, qualquer uma das duas, e você representa apenas os átomos e o par ligante por um traço. Aí isso aqui é chamado de fórmula estrutural, que é muito útil em química e você precisa saber o que fazer. Tá certo? Então aqui nós temos a definição de estrutura de Lewis, o que é a estrutura de Lewis, né? O que é fórmula estrutural, o que é fórmula eletrônica feita pela IUPAC. Tá? Então você vê a definição da estrutura de Lewis feita pela IUPAC. Então repare só, é uma estrutura na qual os elétrons de valência são representados por pontos colocados entre os átomos e colocados ao redor dos átomos de forma a completar os octetos. Nada diferente, tá, do que caiu lá na prova da FUVEST e a gente tinha visto aqui, a gente tinha usado esse trechinho, inclusive, para você entender historicamente como é que foi a ligação covalente se desenvolvendo. Tá bem? Eu vou fazer então com vocês um exemplo disso aqui, para você entender mais um exemplo. Ó. Outro exemplo. O, dupla C, dupla O. Com os elétrons assim. Como que eu chamo essa figurinha que eu fiz? Estrutura de Lewis. Se eu agora copiar isso sem os parzinhos, eu tenho uma fórmula estrutural. Se eu copiar isso, eu vou copiar mesmo, olha. E tirar os tracinhos, atenção, olho na tela. E no lugar dos tracinhos eu colocar pontinhos, lembra que são 4? Essa figura que eu acabei de fazer, ela é uma estrutura de Lewis que tem um nome especial, como ela chama? Fórmula eletrônica, tá? Ela também é uma estrutura de Lewis, mas ela recebe o nome de fórmula eletrônica. E ela também é uma estrutura de Lewis. Se é um pouquinho, completar para mim aí. Aparece? Aparece, ó. Também é uma estrutura de Lewis.
Então eu queria que você percebesse o seguinte: se você souber fazer isso, você vai conseguir fazer as fórmulas estruturais e as fórmulas eletrônicas. Sim. Então, é muito importante que você aprenda a fazer isso que está bem grande na tela. Porque a partir disso, que nós chamamos de estrutura de Lewis, você vai conseguir fazer a fórmula estrutural, você vai conseguir fazer a fórmula eletrônica. Então eu preciso que você consiga, tá certo? Fazer isso, estrutura de Lewis. É isso que eu quero treinar com você. É isso que eu desenvolvi, uma forma de você fazer sem errar nas questões de prova e que eu vou te mostrar agora passo a passo como se faz. Porém, a gente precisa ter uns combinados. Antes de eu te mostrar passo a passo como se faz a estrutura de Lewis, eu preciso que você abra a sua cabeça e você vai ver isso de uma maneira diferente. É bem diferente do que você aprendeu, né, como ligação covalente, talvez na escola. Né? Eventualmente você aprendeu assim como eu vou te ensinar, ótimo, tá? Agora, você vai revisar comigo. Mas se você nunca viu isso dessa maneira, a gente vai ter que quebrar algumas regrinhas que você tem aí fixas na cabeça e que vão te atrapalhar a entender esse assunto. Então eu preciso ter um combinado com você, de você confiar em mim e você fazer do jeito que eu vou pedir para você, que você nunca mais vai errar a estrutura de Lewis em provas, né, de vestibular, no Enem, etc. Tá bem? Isso aqui é uma pedra no sapato de quem entra nas universidades e tem dificuldade com estruturas de Lewis. Então, vamos olhar no caderno comigo, né, como que é essa história. Eu já deixei pronto para você e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens que está na tela e vou comentar com você e depois a gente vai usar como exemplo. Como é que monta a estrutura de Lewis, calçada? Bom, primeiro, a fórmula molecular é dada. Você viu aqui comigo nos exercícios que a fórmula molecular CO2, H2O, PF3, a do próprio ácido acético, em todas as questões tinha lá a fórmula molecular para a gente, né, observar. Então é pouco provável, né, quase zero de chance de uma questão de vestibular mandar você pegar o elemento A, o elemento B e juntar e falar qual é a estrutura de Lewis dele. Isso não acontece nas provas, tá? Então isso é um item importante. O segundo item é o seguinte: os átomos que seguem a regra do octeto são esses 4 que estão na tela: carbono, oxigênio, nitrogênio e flúor. Tá? Eu costumo dizer que é o quarteto que tem que ter o octeto de elétrons. Carbono, oxigênio, nitrogênio e flúor são eles que seguem a regra do octeto. Tá bem? Então isso é importante você conhecer. O hidrogênio, não esqueça, hidrogênio estável com 2. O hidrogênio gosta de ficar com 2 elétrons. Tá? O negócio do hidrogênio é ficar como se fosse o gás nobre hélio. Isso é importante. Faz H+, você vai acabar errando H+. Tá certo? Agora tem duas coisas fundamentais. E aqui está a surpresa que eu tinha prometido. A primeira é a seguinte. Esqueça essa história da valência. Puxa, Calçadão, você acabou de explicar o lance da valência, eu achei tão legal. Pois é, mas isso é século XIX, 1800 e pouco. Não é para ficar pensando, o elemento tem que fazer tantas ligações. Isso é o caminho para você errar exercícios. Tá? Atrapalha na resolução dos exercícios. Então, o que eu quero que você guarde? Né? Como é que os elementos podem fazer ligações da maneira que eu vou te mostrar. Então, não é para ficar preocupado com a valência. Tá? Assim, o elemento, né, pode fazer um número de ligações diferentes da valência e está tudo bem, desde que ele obedeça o octeto ou alguma regra, né, relacionada com a regra do octeto que tem a ver com estabilidade. Bom, dativa, lembra da promessa? Esqueça. Dativa não cai no vestibular. Você, vestibulando, que chegou até essa parte do vídeo, ou me assistiu em velocidade mais alta, né, até aqui, e viu, né, que onde é que está essa história da dativa nesse vídeo, deixa eu ir para frente para saber, chegou aqui, ó, ligação dativa. Vou até voltar para a tela.
Tá bem claro, dativa não cai no vestibular, tá? Puxa, mas eu aprendi dativa, tal. Tudo bem, respeito os colegas que gostam de ensinar com a dativa, mas ela não ajuda na hora da prova, ela não serve para nada e muito aluno sofre com ligação dativa. Então, tem um grande recado para você. Esquece a dativa não vai cair na sua prova, tá? E finalmente, tem algumas coisinhas que não vão caber no vídeo de hoje, tá? A gente precisa saber que existe uma coisa chamada ressonância, e existe uma coisa chamada contração e expansão do octeto, que eventualmente pode aparecer nas provas do Enem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre expansão do octeto hoje, num exercício que a gente vai conseguir resolver sem ter estudado a expansão do octeto ainda, tá? Mas eu preciso que você combine comigo esses 7 passos aqui para que você, né, consiga montar, né, as estruturas de Lewis. Eu vou revisar eles com vocês, tá? Então estão aí na tela, a fórmula molecular vai ser dada, quem segue a regra do octeto é carbono, oxigênio, nitrogênio e flúor, o hidrogênio tem que ficar sempre com 2, esquece o papo de valência, a gente não vai precisar dele, tá? Esquece ligação dativa, tá bem? Ressonância é um assunto para um outro vídeo, gente, não cabe na aula de hoje. Existe um roteiro para você montar as estruturas de Lewis. Esse roteiro para montar a estrutura de Lewis eu vou deixar disponível para vocês, tá? Aqui num link, tá? No nosso vídeo está escrito ali roteiro para montar a estrutura de Lewis, tá? Assim você pode simplesmente baixar esse roteiro se você chegou nessa parte do vídeo ou se você já viu que tinha esse link aí embaixo, é para isso que nós vamos usar o roteiro que aparece aí, tá bom? Então você tem que, repara comigo, ó, montar o esqueleto da molécula, contar o total de elétrons de valência da molécula, distribuir os elétrons de valência sempre aos pares e, eventualmente, você vai precisar ajustar os elétrons de valência para que os átomos de hidrogênio fiquem com 2, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor fiquem com 8, e os demais elementos a gente vai combinar de ver durante os exemplos, tá certo? Uma dica, lembrar, né, que eventualmente pode precisar de contração ou expansão do octeto e um conceito chamado carga formal. Carga formal tem um vídeo meu para você assistir aqui no canal, se você procurar você vai encontrar um vídeo de carga formal aí, certo? Muito bem, então eu vou fazer exemplos agora de como é que usa esse roteiro com vocês. Aí, pessoal, eu preciso que você baixe o roteiro que está aí, né, no link para você poder acompanhar o vídeo comigo de maneira mais prática, tá certo? Não custa nada você baixar e deixar aberto num cantinho para você poder acompanhar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer o meu exemplo aqui. Ups. Esse aqui. Agora foi. Pronto. Vamos lá fazer os nossos exemplos, ó. Lembra que lá no começo da aula tinha a fórmula N2? Como é que monta esse N2 usando todo esse roteiro que aparece aqui em cima? Tá? Montar o esqueleto da molécula, contar o total de elétrons de valência, distribuir os elétrons de valência sempre aos pares, ajustar os elétrons de valência para que os átomos de hidrogênio fiquem com 2, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor fiquem com 8 elétrons, tá? Então vamos lá. Esse exemplo do nitrogênio. O nitrogênio, ele é do grupo 15, eu tinha falado isso, e ele tem 5 elétrons de valência. Então, 2 vezes 5 elétrons, isso nos dá um total de 10 elétrons de valência. Isso é o total de elétrons. 10 elétrons de valência, a gente vai escrever assim, ó, N, tracinho N. Isso é o esqueleto da molécula, é o mínimo que eu preciso desenhar. Daí eu vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, sempre aos pares, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho então agora, olha bem na tela, 10 elétrons, 2, 4, 6, 8, 10. Estão aí os 10 elétrons.
Mas essa não é uma boa estrutura de Lewis, porque esse N está com 6 ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse N também está com 6 ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse parzinho e jogar para cá. E esse parzinho jogar para cá. Se eu fizer isso, a gente gosta de falar que a gente tomba o parzinho, nós vamos ter N, esse ficou, esse já estava. Seria fazer isso aqui, olha para cá, gente, que legal, ó. Pegar esse parzinho e colocar aqui, pegar esse parzinho e colocar aqui. Fazendo isso, tá certo? Você vai ter 8 para cada N. Repare. Só que quando a gente coloca o parzinho entre os átomos, a gente coloca ele como tracinho, que é o par ligante. Então, na verdade, isso que estava aqui e isso que estava aqui antes, e isso aí dava 8 elétrons para cada um, quando eu coloco eles aí no meio, eu fico então, repara, com 8 elétrons ao redor desse N, lembre que cada tracinho são 2, e 8 ao redor desse N. Essa é a estrutura de Lewis do N2. Se você quiser fazer a fórmula eletrônica, tá tudo certo. É só tirar os tracinhos e colocar pontinhos. Então vamos fazer comigo, ó. Se eu quiser fazer eletrônica, só vou fazer nessa eletrônica, tá? Copia. Borrachinha, olha na tela, atenção na tela. Tira aí e coloca os pontinhos. Pronto, ó. Exatamente aquela figurinha que eu fiz no começo da nossa aula de hoje, tá? E é assim que se monta a estrutura de Lewis, tá? Essa é a maneira de montar a estrutura de Lewis. Eu vou repetir para vocês o passo a passo daquele roteiro que aparece aí, tá? A gente escreve o esqueleto mínimo, a gente conta os elétrons de valência, esse passo é super importante, por isso que ali em cima, olha, eu marquei ele com um asterisco, para você não esquecer, tá? De contar os elétrons de valência. Esse é o erro mortal. O aluno às vezes erra o exercício, aí a gente vai ver, puxa vida, né? Por que ele errou o exercício? Aí quando a gente olha, o aluno não contou os elétrons de valência como eu estou mostrando, né? Ele fez de um outro jeito, da cabeça dele, um outro jeito que ele inventou, um outro jeito que ele aprendeu e esqueceu de seguir à risca esse método. Se você seguir esse método à risca, você não erra a estrutura de Lewis, tá? Vou fazer mais uns exemplos para vocês. O próximo exemplo é um exemplo que caiu numa prova de vestibular recente, tá? Chamada FAMEMA. Não, vou fazer o gás carbônico, CO2, primeiro. Depois eu faço a da FAMEMA. Tá? Como que é o gás carbônico? O carbono tem 4 elétrons de valência, certo? E o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Carbono, 4 elétrons, lembra desse passo, tá? Mais 2 vezes 6 elétrons do oxigênio. Isso me dá 16 elétrons de valência. Com 16 elétrons de valência, a gente vai colocar oxigênio, simples carbono, simples oxigênio. E agora nós vamos colocar esses elétrons aí, ó. Faltam, já tem 4, ó. 2, 4, tá? Eu vou distribuir, porque eu acho que aqui fica bacana, 4 elétrons para cada átomo. Mas você poderia colocar, por exemplo, 6 em cada oxigênio. Não ficou bom, por quê? Esse tem 6, esse tem 6 e só o carbono ficou com 8. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse parzinho, vou colocar aqui e esse parzinho aqui. Se você fez do jeito diferente do meu, o jeito de você arrumar os elétrons também vai ser diferente, nem sempre é a mesma maneira de arrumar os elétrons. E aí isso vai ficar assim, ó. O, dupla C, dupla O
e vão sobrar esses parzinhos aqui, os oxigênios. Imagina que você tivesse feito assim, ó. O, simples C, simples O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo certo, só que para arrumar você vai ter que fazer assim, ó. Colocar esse par para cá e esse par para cá. De qualquer maneira, você vai chegar na mesma estrutura que eu cheguei. Então não tem problema se você colocou os elétrons de uma forma ligeiramente diferente. Tá bem? Olha bem na tela, ó. O que importa, que é super importante, é não passar dos 16 elétrons de valência. Se você não passa dos 16 elétrons de valência, aí você vai dar um jeito de fazer todo mundo ficar com 8 ao redor. Tá bem? Esse aqui era só um exemplo. Eu vou apagar ele. E aí agora eu quero fazer aquela questão que eu te falei da FAMEMA. FAMEMA é uma instituição que tem vestibular de medicina e cobrou agora no vestibular de 2021 que o aluno fizesse a estrutura de Lewis do HCl, que já está aqui no vídeo para trás, é só você procurar, e pedia para fazer a estrutura de Lewis de NaOH. O Na tem um elétron de valência, o oxigênio a gente já sabe tem 6 e o hidrogênio tem um elétron de valência. Como que fica a estrutura do NaOH? Eu vou fazer primeiro só quero lembrar com você que isso é um composto iônico, Na+, OH-. E eu vou fazer primeiro o OH-. Como é que faz o OH-? O traço H, um colchete, uma carga menos. O O tem 6 elétrons, o H tem 1 elétron, isso me dá 7 elétrons. Porém, eu vou somar um elétron. Por que eu estou somando um elétron? Por causa dessa carga negativa. Ele é um ânion. Isso vai me dar um total de 8 elétrons de valência no OH-. 8 elétrons de valência. Nós já temos 2 na estrutura. Basta completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui está 7, 8. O sódio, gente, ele perdeu o seu elétron. Então, o sódio, Na+, ele tinha um elétron de valência que foi perdido para o OH. Ele fica assim, Na+. Eu te mostrei como é que fazia isso na aula de ligação iônica. Você precisa voltar e ver como é que mostra isso na aula de ligação iônica. Como pedia a fórmula eletrônica, essa é a estrutura de Lewis, tá? Para fazer a eletrônica, a gente simplesmente apaga, atenção, o parzinho e coloca 2 pontinhos aqui, ó. E isso aqui pode ser colocado mais para cá para ficar bem bacaninho. Pronto, era só isso que ele queria que o aluno fizesse. Montasse a estrutura de Lewis do par iônico NaOH. Tá? Para fazer isso, tinha que conhecer como monta a estrutura de Lewis. Tá? Vamos fazer mais um. FUVEST. Tanta gente presta FUVEST. Pedia para fazer a estrutura do hidrônio, cuja fórmula é H3O+.
Como que eu faço a estrutura do hidrônio, do H3O+? Com calma, tem que saber que o hidrogênio tem 1 elétron de valência, o oxigênio tem 6. O esqueleto é assim, H, traço O, traço H, traço H, colchetinho, com uma carga a mais. H3O+, pessoal. 3 vezes 1 elétron, mais 6 elétrons do oxigênio. Isso dá 9 elétrons. Só que dessa vez eu vou subtrair um elétron. Por que eu estou subtraindo um elétron? Porque agora é um cátion, uma carga positiva, tem que tirar um elétron dele. E aí isso fica com a fórmula com 8 elétrons de valência. Dos 8, quanto que já tem na nossa estrutura? 2, 4, 6. Para 8 estão faltando 2. Então basta colocar aqui, ó, um parzinho. E era assim que fazia a estrutura de Lewis do H3O+, na prova da FUVEST. E você viu que eu não precisei usar nada de ligação dativa, essas coisas, para chegar na resposta. Para fechar, com chave de ouro, essa nossa aula foi uma aula puxada. Você ficou até aqui, legal, deixa o joinha aí, né? Se inscreve no canal para saber as notificações, tá? Para você que chegou até aqui, para fechar com chave de ouro, eu vou fazer uma questão do Enem para vocês que envolve estrutura de Lewis. Uma questão bem bacana. Vamos lá comigo fazer a última questão de hoje, uma questão do Enem. Eu já deixei ela prontinha aqui, para a gente poder fazer junto. Vou deixar ela mais para cá. Eu vou tirar o nosso logo para a gente poder ler a questão com bastante detalhe e atenção. Ela está bem grande aí na tela para você. O que eu gosto de mostrar nessa questão é o seguinte, isso é assunto para uma aula futura, tá? A gente não pode aceitar acriticamente a regra do octeto. Tem elementos que podem ficar estáveis com menos que 8, com mais que 8. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de um elemento que fica, né, com mais do que 8 e que é possível resolver com uma das informações que eu passei durante o vídeo de hoje. Tá? Aqui ele mostra, olha, que o xenônio, o símbolo do xenônio é Xe, tá? Ele tem 8 elétrons na valência. Então aqui nós temos a informação que o xenônio tem 8 elétrons de valência, certo? E ele vai fazer a combinação do xenônio com flúor. E o flúor tem na camada de valência 2 mais 5, 7 elétrons. E aí ele vai dizer para nós aqui embaixo, ó, que a gente tem que montar o difluoreto de xenônio. Difluoreto de xenônio é xenônio e 2 flúors, XeF2. Essa é a estrutura de Lewis que nós vamos montar. E a pergunta dele, que é super importante, está aqui, ó. Quantos elétrons na camada de valência vai ter do gás nobre, do xenônio, na estrutura do XeF2? Vamos lá montar? Sem decoreba? Então vamos lá. Esqueleto, xenônio no meio, um F para cada lado. Não esqueça de contar os elétrons. O xenônio tem 8. Cada flúor tem 7 elétrons vezes 2. Isso nos dá um total de 2 vezes 7, 14, mais 8, 22 elétrons de valência.
Legal. Vamos lá colocar 22, mas calma, calma. Nós já temos 4. Então falta colocar 18 elétrons. Só tem um detalhe. Eu vou voltar 2 páginas com vocês. O que eu combinei e segue a regra do octeto nessa página aqui? O átomo de flúor. Ele segue o octeto. Então, se o flúor segue o octeto, tá certo? Tem mais, na outra página eu falei o seguinte, olha. Esse cara tem que ficar com 8 ao redor, nem mais nem menos. Vamos para a nossa questão do Enem agora. Está aqui. Nós temos 22 elétrons de valência e nós já temos aqui 4 elétrons. Então falta colocar 18. Sempre aos pares. 2, 4, 6, pode parar. Por quê? Porque o flúor máximo 8. Já tem 8. Não sei o que aconteceu. Eu volto lá rapidinho. Às vezes dá um tilt esse programa aqui. Tá? Mas beleza. Falha técnica aí. De novo, ó. 2, 4, 6, 8. Tudo bem? E eu não posso colocar mais que 8 no flúor. Continua. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Para chegar em 22, faltam 6. Os elétrons a gente coloca sempre aos pares. 2, 4, 6. Agora conta comigo. Quantos tem ao redor do flúor? 8. O octeto ao redor do outro flúor, 8. E ao redor do xenônio? 2, 4, 6, 8, 10. 10 elétrons. Vamos olhar as alternativas de novo? Essa é a resposta. Então, assunto importante. Eu preciso que você conheça, né, para os vestibulares e feito sem precisar, né, utilizar artifícios para que você consiga fazer as ligações. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixa, né, o seu joinha para ajudar o canal a ir para frente. Se inscreve no canal para você ficar sabendo sempre o que tem por aí, né? A gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!